Olha, pensando naquela cena clássica lá no Jardim do Éden, Eva, a serpente, a gente sempre foca neles, né? Mas e Adão? Uma questão que salta logo de cara na nossa fonte de hoje é por que Adão, que estava ali, sabe, bem do lado de Eva durante a tentação, ficou em silêncio? O que esse não dizer significa realmente? Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias do livro O Silêncio de Adão, do Larry Crabb, Don Hudson e Al Andrews. É um livro que, assim, vai fundo na questão da masculinidade, das lutas internas e tenta entender por que, na visão deles, claro, tantos homens parecem se fechar, se esconder, usando justamente essa história de Gênesis como ponto de partida. Então, nossa missão aqui é meio que desempacotar essas ideias sobre o tal silêncio e ver o que eles propõem como uma masculinidade mais autêntica. Tá, claro, a força dessa metáfora do silêncio de Adão, mas também vamos dar uma olhada na crítica que eles fazem ao que chamam de teologia da receita, essa busca por respostas fáceis, né? Ah, interessante isso de teologia da receita. Sim, e vamos contrastar os retratos que eles pintam do homem pouco viril e do homem viril. E ainda assim mergulhar nas ideias de movimento e lembrança, que eles colocam como chaves importantes. E também vamos tocar no peso das figuras paternas e dos irmãos nessa jornada toda. Legal. Então vamos direto para esse ponto de partida. O silêncio no jardim. O livro reconstrói bem esse momento, né? Com base em Gênesis. A serpente chega, começa a conversar com Eva, distorce a ordem de Deus. Exato. E o texto bíblico é bem claro, lá em Gênesis 3, verso 6. Eva deu também a seu marido que estava com ela. Quer dizer, ele não estava, sei lá, colhendo outra fruta do outro lado do jardim. Ele estava ali. Estava presente, ouvindo tudo. Sim, ouvindo a distorção, talvez a Eva citando a ordem divina de um jeito meio torto, vendo a hesitação dela, a decisão, o fruto sendo pego, comido, e nada, nenhuma palavra. É um silêncio que, nossa, ecoa muito. E a análise no livro, é importante dizer, não trata isso como uma simples omissão, sabe, ou timidez. Eles interpretam esse silêncio como uma falha bem séria, uma escolha quase que deliberada contra o relacionamento. Contra o relacionamento? Como assim? Contra o relacionamento com Deus, porque a ordem dele foi distorcida ali na frente dele, né? E contra o relacionamento com Eva, que estava sendo enganada. Seria tipo uma abdicação da responsabilidade dele de proteger, de zelar, de usar a força e a presença dele para o bem do relacionamento e da verdade. Entendi. Uma falha em agir quando deveria. Exatamente. Na visão dos autores, foi essa escolha silenciosa que meio que abriu a porta para o caos entrar ali no paraíso, sabe? E que acabou estabelecendo um padrão de retraimento masculino que eles argumentam que a gente vê se repetindo até hoje. E aí que eles fazem a ponte com os dias atuais, né? A observação que eles trazem é que muitos homens hoje são marcados por alguma forma de silêncio, uma dificuldade de se conectar emocionalmente, principalmente com as pessoas mais próximas, tipo esposa, filhos. Isso. O livro até usa um exemplo bem do dia a dia que eu achei ótimo. Um professor universitário que chega em casa moído, depois de um dia super intenso. Sei como é. Pois é. Aí a esposa pergunta como foi o dia, querendo criar uma conexão, né? E ele responde só com um bom, seco e já muda de assunto, vai ver a correspondência. Ele não é um cara mau, ele ama a esposa, mas existe ali uma barreira, um fechamento. E os autores ficam perguntando, por que será que esse padrão se repete tanto? E qual a resposta que eles dão para isso? É aí que entra aquela ideia da teologia da receita que você mencionou. Exatamente aí. A resposta que eles propõem foge totalmente do que a gente talvez esperasse de um manual, sabe? Ou daquelas listas de 5 passos para melhorar seu casamento. Eles são bem críticos com isso que eles batizaram de teologia da receita. Que seria essa mentalidade de... Essa mentalidade de achar que existe uma fórmula, sabe? Um método passo a passo, garantido para resolver as questões mais profundas da vida, da fé, dos relacionamentos, como se fosse só seguir uma receita de bolo e pronto, o resultado é certo. Mas assim, por que essa rejeição tão forte às fórmulas? Não é meio natural a gente buscar um caminho claro, passos definidos, ainda mais quando a gente está confuso ou sofrendo?
Olha, a perspectiva do livro é que as áreas mais importantes, mais cruciais da nossa existência, tipo construir intimidade de verdade, lidar com a dor, com a perda, encontrar Deus no meio da confusão, ou mesmo exercer essa tal masculinidade autêntica, elas simplesmente não funcionam com receita. Não tem fórmula mágica. Não tem. Eles argumentam que Deus, de propósito mesmo, teceu a vida com fios de mistério, de incerteza, não para deixar a gente frustrado, mas justamente para provocar a gente a buscar algo além de nós mesmos, sabe? A depender dele de um jeito mais profundo, a não achar que a gente tem o controle de tudo. Tentar encaixar a vida nessas fórmulas seria perder a essência da jornada, entende? Entendi. Faz sentido. Então, se não são as receitas, qual é a alternativa que eles apresentam? O que seria o oposto dessa busca por controle, por previsibilidade? Aí entra um dos conceitos que eu acho mais fortes do livro, a ideia de movimento. A masculinidade autêntica, na visão deles, não é sobre ter todas as respostas certinhas ou seguir um plano perfeito. É sobre estar em movimento constante. Movimento. Em que sentido? Mover-se em direção a Deus, mesmo sem entender tudo. Mover-se em direção às pessoas que importam, esposa, filhos, amigos, mesmo com aquele receio da vulnerabilidade, sabe? Mover-se em direção à responsabilidade, mesmo quando o cenário parece assustador, confuso, o que eles chamam de escuridão. Então, esse movimento não é necessariamente sobre ter sucesso, sobre acertar sempre. É mais a disposição de ir, de avançar. Exatamente. Não se trata de ter uma performance perfeita, mas de não se deixar paralisar pelo medo, pela insegurança ou por aquela necessidade de ter tudo muito claro antes de dar um passo. É um movimento que, segundo eles, brota da fé, de uma paixão por Cristo que impulsiona a gente a sair da inércia, sabe? Daquela passividade silenciosa que marcou o Adão lá no jardim. É se engajar com a vida como ela é, não como a gente gostaria que fosse. O livro até traz uma ilustração disso que é bem marcante, de um homem que estava enfrentando uma crise pessoal, assim, devastadora. Ele se sentia perdido numa escuridão densa, sem ver saída nenhuma. Situação difícil. Muito. E a percepção que ele teve, segundo os autores, não foi encontrar uma receita de 3 passos para sair da crise. Foi entender que o único caminho real ali era a entrega radical, a confiança em Deus, mesmo no escuro, sem resposta pronta nenhuma. É um exemplo claro de se mover através da escuridão, confiando em alguém maior, em vez de tentar evitar a escuridão ou ficar esperando uma fórmula mágica para acender a luz. A própria admissão da impotência, nesse caso, vira o ponto de partida para buscar a força que vem de Deus. Nossa. Essa distinção entre a passividade, o silêncio e esse movimento ativo é bem central, né? E acho que isso ajuda a entender os 2 tipos de homem que os autores descrevem. O homem pouco viril e o homem viril. Como é que eles caracterizam esse primeiro, o pouco viril? Olha, por fora ele pode aparecer de jeitos bem diferentes. Às vezes é controlador, talvez até agressivo. Outras vezes é mais passivo, omisso. Muitas vezes egoísta nos relacionamentos. Mas o ponto-chave na análise do livro é o que está por baixo dessa fachada, sabe? É um turbilhão interno de sentimentos de impotência, de raiva contida e um medo muito profundo, um terror mesmo, de não ser adequado, de falhar, de ser exposto. Ele se sente ameaçado o tempo todo. E como esse medo todo por dentro se traduz em comportamento, na análise deles? Basicamente, de 2 maneiras principais. Ou ele se retrai, ele foge para zonas de conforto, evita risco, evita relacionamento profundo, evita responsabilidade desafiadora, ou seja, ele se esconde. O silêncio de novo, de certa forma. Exato. Ou, na outra ponta, ele tenta dominar, tenta controlar as situações e as pessoas ao redor para ter uma sensação, mesmo que seja ilusória, de poder e segurança.
As duas reações, tanto o retraimento quanto a dominação, são vistas como estratégias que nascem desse medo, dessa insegurança fundamental. Entendi. E em contraste com esse quadro, como é que eles pintam o homem viril? Não fica meio idealizado demais? É um contraste forte, não dá pra negar. Mas o homem viril, na descrição deles, não é o machão agressivo, sabe? Ele é ativo, ele é engajado, ele tem força, sim, mas ele direciona essa força para o bem dos outros, para proteger, para nutrir, para edificar. Uma força usada de forma diferente. Isso, ele demonstra uma maior paz interior, ele é menos abalado por ameaças externas ou internas, age com coragem não porque não tem medo, mas apesar do medo. Ele tem um senso de propósito que vai além dos próprios interesses e, o que é crucial, ele busca refletir o caráter de Deus nas ações e nos relacionamentos. Não é sobre ser perfeito de jeito nenhum, mas sobre a direção do movimento, entende? Sobre enfrentar a realidade com honestidade, incluindo a própria dor, a própria limitação e se mover em fé. Reconecta direto com aquela ideia de movimento positivo, de engajamento responsável e em oposição à paralisia do medo. Faz sentido. E essa ideia de enfrentar a realidade, de se mover, parece que se conecta com outro conceito que eles desenvolvem bastante, que é o do homem como aquele que se lembra. O que isso quer dizer exatamente? Eles propõem que uma das vocações essenciais do homem é ser um portador da memória. Não só da memória pessoal, mas da memória coletiva, da história de Deus com a gente, com a humanidade. Tipo, lembrar quem Deus é, o que ele fez. Exatamente. Lembrar da fidelidade dele, do caráter dele revelado nas Escrituras e na nossa experiência. E não só lembrar para si mesmo, mas ativamente transmitir essa memória, essa narrativa de fé para a família, para a comunidade, para a próxima geração. O livro até usa o exemplo da pedra de Ebenezer, sabe? Que o profeta Samuel ergueu lá em Israel, falando até que nos ajudou o Senhor. Era justamente para criar um marco físico que ajudasse o povo a não esquecer da ajuda de Deus. Ah, legal essa imagem da pedra. E qual seria o oposto disso? Se lembrar é tão importante assim. O oposto, e algo que os autores veem como extremamente perigoso, é a escolha ativa de esquecer. E não é um lapso de memória sem querer, sabe? É uma recusa deliberada em manter Deus e a verdade dele no centro da consciência. Uma escolha consciente de não lembrar. Isso. Eles argumentam que esse esquecimento voluntário é, muitas vezes, o terreno fértil onde o pecado cresce. Voltando para Adão. O silêncio dele pode ser visto como resultado de, naquele momento crítico, esquecer a clareza da ordem de Deus, a bondade do Criador, a natureza destrutiva da desobediência. Eles até citam a passagem de Romanos 1, onde o apóstolo Paulo descreve como rejeição do conhecimento de Deus levou as pessoas a todo tipo de prática errada. Esquecer quem Deus é abre a porta para a idolatria, colocar outras coisas no lugar dele e para o pecado. Então essa dinâmica interna de medo, esquecimento, silêncio, isso tudo acaba impactando direto a forma como os homens se relacionam, né? Sem dúvida nenhuma. Os autores identificam 2 padrões de relacionamento bem problemáticos que geralmente surgem dessa base do homem pouco viril. E os 2 vêm do medo e da insegurança. O primeiro é o que eles chamam de padrão da carência. Carência? É aquele homem que, sentindo um vazio por dentro, busca desesperadamente que os outros preencham as necessidades emocionais dele. Ele pode ser exigente, depender muito de aprovação, ficar ressentido quando não recebe a atenção que ele acha que merece. O exemplo bíblico que eles usam é o do rei Saul, que a insegurança dele o levou a atos de desespero, de desobediência, sempre buscando validação de fora. Complicado. E qual seria o segundo padrão? O segundo é quase o oposto por fora, mas a raiz é a mesma. É o padrão da agressividade ou da autossuficiência. É o homem que, também por medo de ser vulnerável ou de ser rejeitado, constrói muros. Ele afasta as pessoas, mantém uma distância emocional segura. Aquele tipo fortão, independente? Exato, pode parecer forte, independente, bem-sucedido. O livro dá até o exemplo de um empresário de sucesso que é um gigante nos negócios,
mas um completo estranho emocional para a própria família. Mas essa força é usada para manter os outros longe e proteger o interior dele, que é frágil. Os dois padrões, tanto carente quanto autossuficiente, acabam gerando relacionamentos ou superficiais ou danificados mesmo. E o livro parece dar um peso bem grande às figuras paternas na formação desses padrões, né? Sim, um peso enorme. Eles argumentam que um pai presente, um pai piedoso, comunica mensagens que são vitais para um filho, muitas vezes sem nem precisar falar muito, sabe? Mensagens tipo, isso pode ser feito, mostrando que viver uma vida de fé, de integridade, de responsabilidade é possível sim. Que não é algo impossível. Isso. Outra mensagem importante, você não está sozinho. Oferecendo presença, apoio, a segurança de ter alguém do seu lado nas lutas e também eu acredito em você, transmitindo confiança na capacidade do filho de enfrentar os desafios da vida. E quando essas mensagens faltam? Quando o pai é ausente ou distante? A ausência delas, seja por um pai que não está presente fisicamente ou que está ali, mas emocionalmente distante, ou até abusivo, isso deixa o que eles descrevem como um vazio paterno. E esse vazio gera ansiedade, uma sensação que não passa de não ter o que é preciso, de estar sozinho no mundo, de não saber como ser homem. Nossa. Por isso que os autores não só apontam o problema, mas fazem um chamado bem forte para que os homens de hoje busquem ser figuras paternas para outros, especialmente para os mais jovens. Se tornar um mentor, oferecer essas mensagens que talvez eles mesmos não tenham recebido, é visto como parte essencial da cura e da construção de uma masculinidade saudável na comunidade. Entendi. E além dos pais ou mentores, eles falam bastante da importância de outros relacionamentos masculinos também, certo? Os tais irmãos. Sim, e essa é outra peça que eu acho fundamental no quebra-cabeça que eles montam. O papel dos irmãos, amigos próximos, companheiros de jornada mesmo, homens com quem se pode ter um nível radical de honestidade. Tipo, poder abrir o jogo de verdade. Exatamente. A ideia é que o isolamento e a vergonha são combustíveis muito poderosos para manter os homens presos em padrões negativos, como o silêncio, a agressividade ou vícios secretos. Ter um círculo pequeno de irmãos onde é seguro confessar as lutas mais profundas, os medos, as falhas, sem medo de julgamento, sabe? Mas com encorajamento e responsabilização mútua, isso é apresentado como um antídoto poderoso. E eles dão algum exemplo mais prático disso no livro? Dão sim. Contam a história de um homem que lutava secretamente contra o vício em pornografia há anos, carregando uma culpa e uma vergonha imensas. Finalmente, ele cria coragem e confessa tudo para um amigo de confiança, um tal de Stan. E a reação do amigo foi? A reação do Stan é crucial. Ele não condena o amigo, não minimiza a luta dele, mas também não deixa ele ficar só remoendo o passado. Ele lembra o amigo da graça de Deus e da visão de futuro que Deus ainda tem para ele. Essa combinação de aceitação com esperança é descrita como um ponto de virada, sabe? Quebrou o poder do segredo e abriu caminho para mudança real. Essa comunidade de irmãos se torna um lugar onde a verdade e a graça andam juntas. Ok, então tentando amarrar as ideias principais que a gente explorou aqui a partir do silêncio de Adão, a imagem central é esse silêncio lá no jardim como uma metáfora bem potente para uma tendência masculina ao retraimento, à passividade, que muitas vezes nasce do medo, da insegurança e de um certo esquecimento de quem Deus é e do que Ele pede, né? Exatamente. E em contraposição a isso surge um chamado para um tipo diferente de força masculina. Uma força que não está na ausência de medo ou na busca pela perfeição, mas na disposição para o movimento. Um movimento ativo, corajoso, em direção a Deus, aos relacionamentos que importam e à responsabilidade, mesmo e talvez especialmente quando a gente está de cara com a incerteza, com a confusão e com a própria sensação de não ser bom o suficiente. E por que dedicar tempo a essa análise é relevante? Qual o valor prático disso para o nosso ouvinte? Olha, a relevância está em oferecer uma perspectiva diferente, talvez mais profunda, para entender lutas que são muito comuns entre homens.
Aquele silêncio que machuca relacionamentos, o distanciamento emocional, a dificuldade com a vulnerabilidade, padrões de vício, ou até a agressividade ou a passividade no trabalho, em casa, ajuda a dar nome para as raízes desses comportamentos, que muitas vezes estão ligadas a esse medo e a esse esquecimento que o livro descreve. E mais do que só diagnosticar, aponta para um caminho alternativo, um caminho que não depende de fórmula mágica ou de simplesmente se esforçar mais, mas que valoriza a honestidade brutal consigo mesmo e com um pequeno grupo de confiança, que abraça a dependência de Deus no meio dos mistérios da vida e que encontra a força de verdade na comunidade autêntica com figuras paternas e irmãos espirituais. Não é um caminho fácil, claro, mas é apresentado como um caminho para uma liberdade e uma masculinidade mais genuína. Para a gente finalizar, fica aqui uma provocação que emerge dessas ideias todas. Os autores sugerem que a masculinidade autêntica envolve se mover mesmo na incerteza, sem receita pronta. Se a gente olhar para a nossa própria vida, que áreas podem parecer escuras demais, confusas demais ou até intimidadoras demais para sequer começar a se mover nelas? E aí, considerando essa ideia do livro, de que a própria sensação de inadequação pode ser o ponto onde a força de Deus se manifesta, como seria dar um passo, por menor que seja, para se mover nessas áreas escuras? Não por ter garantido o resultado, mas por confiar que o próprio movimento em fé já é o caminho final. Fica aí uma questão para a gente levar e refletir.